No vídeo de hoje veremos a história dos 8 maiores líderes militares da história. Já avisando que essa é a minha opinião pessoal sobre isso, já que esses são os nomes que vêm na minha cabeça quando se fala em grandes líderes militares. E eu tenho visto que muitos dos que assistem meus vídeos não são inscritos do canal. Então antes de continuar, se inscreva, é de graça e você não perde nenhum dos próximos vídeos. Você também pode entrar no servidor do canal para falar comigo no privado e não perder nenhum dos eventos que acontecem lá. Mas então vamos pro vídeo. Em oitavo lugar aparece Nabucodonosor II. Talvez você não conheça ele, para falar a verdade, seu maior mérito não foi a expansão militar, mesmo ela sendo grande, já que ele praticamente triplicou o império do seu pai, mas sim na política, em transformar a Babilônia no império mais poderoso de sua época, mesmo não sendo o maior, e a cidade da Babilônia seria o centro do mundo por séculos, com construções como o Portão de Ista, os Jardins Suspensos, além de seu próprio palácio, que seria onde Alexandre morreria no futuro. A prova do que eu disse é que mesmo com Persépolis sendo a capital do Império Persa, a Babilônia era a capital de fato, tanto que muitos consideram a derrota dos persas em Galgamela e a chegada de Alexandre na Babilônia como o fim do Império Persa. Ou seja, Nabucodonosor acabou influenciando o mundo por séculos graças à sua transformação feita na cidade e no Império. Uma prova disso é que ele acabou caindo apenas 20 anos após sua morte. Em sétimo lugar, Aníbal, um general e depois juiz de Cartago. Ele foi o principal inimigo de Roma e o único empecilho à expansão romana. Durante a Segunda Guerra Púnica, ele juntamente com seu exército cruzou toda a Península Itálica, passando pelos Alpes com seus elefantes de guerra, em uma travessia que é até hoje milagrosa, vencendo várias batalhas altamente impressionantes no percurso. Porém, os romanos começaram a usar uma tática de evitar conflito com ele, deixando seu exército cansado. E os romanos conseguiram invadir a parte ibérica de Cartago e invadiram Cartago na sua capital no norte da África. E a Segunda Guerra Púnica acabou com a vitória dos romanos. Aníbal acabou se tornando o sufete de Cartago, porém os romanos, temendo outra invasão e que ele se aliasse com os inimigos de Roma, estavam negociando para que ele saísse do cargo. Ele então acabou se autoexilando no Império Seleucida, porém ele considerava aquele povo inferior aos europeus, e sabiam que eles perderiam a guerra contra os romanos. Temendo que ele fosse entregue aos romanos, ele acabou fugindo de lá e acabou se envenenando para não ser capturado pelos romanos. A grande importância dele foi nas táticas militares que seriam copiadas pelos romanos, inclusive por Júlio César. Aníbal influenciou inclusive o plano Schlieffen da Primeira Guerra Mundial, já que o general Alfred von Schlieffen se baseou na vitória de Aníbal na Batalha de Cannae para fazer o plano. E Roma só seria invadida na Península Ibérica 600 anos depois pelos bárbaros. Em sexto lugar, Tamerlão, fundador do Império Timúrida, que no começo era um território bem pequeno, porém Tamerlão se considerava como sucessor direto de Gengis Khan, e ele então começou suas conquistas, e na década seguinte se expandiu pelos atuais países a leste do Cáucaso, e partes de Afeganistão e Irã. Em 1390, quando ele estava se expandindo no norte, os persas se revoltaram contra ele, e ele então voltou e dizimou as cidades das populações, e acabou construindo torres com as cabeças dos mortos. Na mesma década ele começou a invadir a Índia, massacrando populações e capturando elefantes para o império. Depois ele invadiu boa parte do Oriente Médio, exterminando povos e os massacrando de várias maneiras cruéis. Os poucos que sobravam acabavam se tornando escravos. Na cidade de Sivas, ele pediu à população que se rendesse e ele prometeu que não os mataria. Depois que eles se renderam, ele de fato não os matou, pois acabou enterrando eles ainda vivos. Quando ele estava indo em direção à China para invadi-la, ele acabou adoecendo e morrendo no meio do caminho. Antes de morrer, ele mandou que fosse escrito na sua tumba: "Aquele que me tirar dessa tumba, o mundo tremerá." A tumba foi aberta pelos soviéticos em junho de 1941. Alguns dias depois, se iniciava a Operação Barbarossa, e os soviéticos eram invadidos pelos alemães. Em quinto lugar, Júlio César. César virou governador de Roma em 60 a.C., que era algo como comandante. A maior campanha militar dele foi na Gália, onde ele dominou o território onde hoje é a França, Suíça e Bélgica e parte da Alemanha, que acabou invadindo inclusive um pedaço do que é hoje a Inglaterra, utilizando táticas de generais como Alexandre e Aníbal, sendo o líder romano que mais conquistou território e venceu batalhas. Em 50 a.C., Pompeu, o líder do Senado, ordenou que Júlio César retornasse para Roma, pois seu mandato havia terminado.
César marchou com seu exército e se iniciou uma guerra civil, onde mesmo com só uma legião, seu exército era superior, e ele fez Pompeu fugir até o Egito, onde ele foi assassinado, fazendo assim César se tornar o ditador da República Romana. Lá no Egito, César acabou vencendo a guerra pelo trono do Egito em favor de Cleópatra, e os dois acabaram se relacionando. Nesse período ele fez reformas enormes, como reforma agrária, reforma tributária e inclusive do calendário, que acabaria virando o calendário juliano, que seria o oficial do mundo civilizado por 1500 anos. Além de transformar completamente o exército romano e suas táticas, que seriam utilizadas até o final do Império. Ele foi assassinado em 44 a.C., e sua morte foi a principal causadora do fim da República Romana. Em quarto lugar, Ciro o Grande, o fundador do Império Persa. Ciro era rei dos persas, que era um território subjugado aos médios. Porém ele iniciou uma revolta e conseguiu capturar a capital média de Ecbatana. E ele próprio se colocou como sucessor ao trono e assumiu o controle de todo o Império Medo. E os lírios acabaram invadindo a Pérsia, onde Ciro retrucou e acabou fazendo os lírios recuarem e chegou bem perto da capital, Sardes. E na batalha para capturar a cidade, ele usou uma técnica impressionante de colocar seus dromedários na parte da frente do exército, e os cavalos dos lírios, desacostumados com esse cheiro, ficaram com medo de avançar, e assim, Ciro assumiu o controle da Lídia. E em apenas 7 anos fez campanha contra os Báctrios, Sogdianos e Ciítas. Outra grande proeza dele foi invadir o império mais poderoso na época, o Império Babilônico, onde quando ele chegou perto da cidade, ele mandou desviar as águas do rio Eufrates e entrou a seco na cidade, dominando o império. E ele ainda se expandiu mais ao nordeste, porém foi morto em batalha. Ciro, como seu nome diz, foi um dos grandes conquistadores da antiguidade e formou um império que demoraria séculos para ser superado em tamanho. Alexandre mostrava grande admiração por ele, e quando ficou sabendo que tinham profanado o túmulo dele, mandou executar os que os tinham feito, e ele inclusive fez uma visita lá e remodelou a tumba que não estava em boas condições. Em terceiro lugar, Napoleão Bonaparte, sem dúvida um dos maiores líderes da história. Em 1795 ele se tornou o comandante supremo do exército francês, ao derrotar os revoltados que queriam a volta da monarquia. E no mais ele já havia conquistado territórios no que hoje é a Bélgica e a Holanda, e havia invadido o norte da Itália e a Suíça, e partiu em direção ao Egito, onde venceu batalhas impressionantes contra os otomanos na Batalha das Pirâmides, onde eles perderam 29 soldados enquanto os otomanos perderam 2.000. Porém sua frota foi destruída pelos britânicos na Batalha do Nilo, e perderam toda a sua marinha. Porém ele volta para a França e lá dá o golpe do 18 de Brumário, e se torna o cônsul da França. E 4 anos depois, ele mesmo se coroou o imperador da França na frente do Papa. Nessa década ele dominou praticamente toda a Europa continental e invadiu a Espanha na Guerra Peninsular. Porém quando tentou invadir a Rússia foi derrotado, e mesmo chegando em Moscou, os russos já haviam queimado a cidade, e dos quase 700.000 homens usados, menos de 100.000 retornaram de lá. Assim ele foi invadido sem dificuldade pelos vários países que se juntaram e invadiram a França, chegando em Paris e fazendo Napoleão abdicar ao trono. Ele foi exilado na ilha de Elba, porém conseguiu fugir da ilha, voltando a Paris e sendo recebido de braços abertos pelo povo. Porém acabou sendo derrotado na famosa Batalha de Waterloo e foi exilado para a ilha de Santa Helena, onde morreu de causas desconhecidas. Ele é considerado até hoje um dos maiores comandantes militares da história, e até hoje suas batalhas são estudadas por escolas militares. Além do que ninguém nessa lista influenciou tanto a humanidade como Napoleão influenciou. Ele acabou alterando o mapa de praticamente toda a Europa, além de vender a Louisiana aos Estados Unidos, o que possibilitou a expansão para o oeste posteriormente, e a transformação dos Estados Unidos na potência que é hoje. Seu código napoleônico foi o mais influente de todos os códigos, e formou a base dos sistemas atuais de países como Itália, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil. E acabou influenciando mesmo um pouco códigos civis de toda a Europa, com exceção de Reino Unido, Irlanda, Rússia e os países escandinavos. Em segundo lugar, eu sei que isso vai gerar polêmica do porquê de ele não estar em primeiro, mas em segundo lugar vem Gengis Khan. O sanguinário imperador mongol
em 1206, reuniu todas as tribos mongóis, fundando assim o Império Mongol. Seu nome era Temujin, porém ele o alterou para Gengis, que em mongol quer dizer guerreiro perfeito. Ele logo começou a expansão que ele julgava ser necessária, e logo se expandiu para o que hoje são partes da Rússia, China e Cazaquistão. Suas táticas de guerra eram tão avançadas e seu exército era tão capacitado que ele dominou tudo isso em apenas 14 anos. E nenhum exército até aquela época em toda a história conseguiria vencer o Império Mongol. Gengis Khan morreu em 227 a.C., de causas desconhecidas na cidade de Yushan. Estima-se que 5% da população da Ásia é descendente de Gengis Khan atualmente, e as táticas criadas por ele foram passadas aos seus descendentes, onde Batu Khan, neto de Gengis Khan, acabou conquistando a Rússia em pleno inverno, algo que ninguém conseguiu fazer desde então. E depois ele acabaria virando o maior império em era contínua da história. Em primeiro lugar, Alexandre o Grande. Então, Alexandre era filho de outro grande estrategista, Filipe II, e aos 18 anos já teve um papel crucial na vitória macedônica na Batalha de Queroneia. Aos 20 anos ele assumiu o trono da Macedônia, cruzou o Helesponto, mesmo com os persas tendo controle absoluto do mar, e a partir daí dominou toda a região que hoje é a Turquia, e venceu o rei Dário na Batalha de Issos, mesmo com os persas tendo o dobro de soldados. No Egito ele foi coroado faraó e filho de Amon-Ra, mas sua maior vitória foi na Batalha de Gaugamela, onde estimativas antigas dizem que os persas tinham cerca de 500.000 soldados, enquanto os macedônicos tinham 50.000. E no ano seguinte o Império Persa chegava ao seu fim com a morte do rei Dario. Tudo isso aconteceu em menos de 4 anos. Alexandre derrotou o maior império que já havia existido em apenas 4 anos. Fora isso, ele ainda derrotou vários povos nômades e conseguiu com que seus homens escalassem uma fortaleza que os próprios defensores diziam que só escalaria com asas. E ainda derrotou nômades na Batalha de Hidáspes, onde seus homens lutaram contra elefantes. E atravessou o deserto de Gedrósia quando ninguém tinha conseguido fazer até então. Então Alexandre está em primeiro lugar por alguns motivos que para mim o colocam na frente de Gengis Khan. Primeiramente, quando se fala em Gengis Khan, se imagina logo o enorme Império Mongol, o maior império contínuo da história. Porém, Gengis Khan só dominou metade do que se tornaria a maior extensão do Império Mongol. E outra coisa que ficaria marcada é que ele derrotou os russos no inverno, quando na verdade essa proeza não foi realizada por ele, sim pelo seu neto. Já Alexandre saiu de um reino que não era muito grande para conquistar quase todo o mundo conhecido, lutando contra um império enorme e bem mais populoso, com ele lutando em alta desvantagem e aplicando derrotas esmagadoras ao Império Persa e em vários povos nômades. Mas essa é a minha opinião e talvez eu mude de ideia futuramente. Mas então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se prepare porque vão ter ótimos vídeos no canal futuramente, então como eu disse, se inscreva para não perder nenhum deles. Todos os desenhos desse vídeo foram feitos pelo Shimbi. Você pode ajudar ele seguindo ele nas redes sociais, que vão estar todas aqui na descrição. E no mais é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e até a próxima.